E estamos de volta com o segundo bloco do episódio com a doutora Kalian Paz de Barros, né? É Kalian, né? Kalian. Kalian. Nome bonito, mas complicado de falar. Então se fala Kalian, né? Kalian, Kaila. Kaila. Aí ele fala, né? Mas Kalian. é Kalian. Então, nós estamos de volta, como prometido aí do segundo bloco. Nós estamos falando de saúde mental. Você se acompanhou o primeiro bloco desse episódio. Se não acompanhou, busque ele para você ter na íntegra, passo a passo do nosso podcast com a doutora Kalian. E para vocês acompanhar, que é de suma importância, né? Porque a gente está falando de saúde, mas não é física, é mental. E a saúde mental, sendo tratada, ela te vai ocasionar o quê? Saúde física, né? Porque são Sim. muitas coisas que os próprios médicos falam, isso é psicológico, não é Sim. verdade? E agora nós vamos tratar da saúde mental de pessoas que com certeza você ama muito, né? Que é criança e adolescente. Tratar da saúde, vamos falar, né? Tratar não, falar da saúde mental da criança ou adolescente, que é dos seus filhos. Porque começa tudo ali na infância, né, doutora? Tudo na infância. É a construção de vida do adulto. A forma que ele é criado e a forma que ele vive no ambiente que ele vive. Isso. Aí a gente tem assim, a gente vai reproduzir sempre ou a mesma coisa, né, do que eu aprendi, ou totalmente diferente. Então, doutor, já vamos entrar até com a matéria que no primeiro bloco nós colocamos a matéria que aconteceu aqui. Sim. Nós falamos de suicídio. E agora nós vamos falar chegar a um ponto do adolescente tirar a vida da mãe, do pai e do irmão de 3 anos de idade, que a matéria está até na tela aí, ó. Não, essa matéria não é ela. Essa matéria é a matéria também que encaixa nela Sim. também, mas não é adolescente. Do marido. Essa aí é do marido que matou a esposa e esfaqueou a própria filha. Sim. E está confirmado, salvo engano, eu tenho que ver na outra matéria, se ele foi diagnosticado, sim, um transtorno mental. Nós vamos até entrar nessa aí também depois, aí nós vamos entrar nessa no outro bloco. Mas vamos agora para a infância e adolescência de saúde mental. Essa criança, salvo engano, de apenas 14 anos de idade, namorava com a menina desde 9 anos de idade, virtualmente, não Sim. conhecia. E a menina, pela matéria, né, nós estamos falando o que está na matéria, o que está publicado, tipo assim, induziu ele, né, a cometer este crime, né? O que passa na cabeça das crianças dessa? O que faz um adolescente de 14 anos tirar a vida de quem está lhe dando a vida, cuidando da sua vida? É assunto assim bem delicado, porque, né, são menores. Então, o que acontece? A criança, ela vai ter a construção, a adolescência, ela vai desencadear algumas situações, porque nós que estamos aqui, o adulto, já passou pela fase da adolescência. Ah, mas a minha adolescência não foi assim, não foi assado. Cada um passou na sua fase de adolescência e lidou de uma forma. Hoje, há 5 anos atrás, vamos pegar dos últimos 5 anos. 5 anos, o adolescente de 14 anos, ele estava com 9 anos. Certo? 9 anos. Uma criança. Essa criança, como que ela viveu? Nada justifica. Eu falo que nenhum ato é justificável, porque do ato a gente tem a consequência. Vai ser uma consequência ruim ou uma consequência boa, dependendo daquilo que você se propõe de bom para você. Então, o que acontece? Essa criança de 9 anos, como que ela vivia num lar? A gente até teve uma matéria, né? A negligência... Da matéria, coluna? Da coluna. Na coluna. A negligência dos pais. Dos pais, tem até ela aqui. Então, o que acontece? Infelizmente, as responsabilidades, elas não estão sendo construídas. O que é responsabilidade? Se eu decidir ter um filho, eu sou responsável pelaquela criança, eu sou responsável, sim, por aquele adolescente. Quando essa criança, adolescente, virou a chavinha, que é o maior de idade, ela vai ter as suas responsabilidades cíveis, né?
Só que eu não tenho mais a responsabilidade na educação, no cuidado, mas eu tenho respeito por aquele filho. Até essa fase dos 18 anos, a responsabilidade é dos pais. Dos 12? Não, 18, desde 18. criança até os 18. Isso. Por quê? Porque é o educar, o corrigir, o cuidado, o ensinar, a educação, a escola, o pedagógico, né, de levar, buscar o alimento. Então, assim, Proteção. a responsabilidade é dos pais. E o cuidado numa tela, o cuidado numa rede social, o cuidado no aparelho eletrônico, ele é responsabilidade dos pais, sim. Um exemplo, a criança nasceu. Ela não sabe o que é bom, o que é ruim. Ela sabe que é bom enquanto ela estava dentro do ventre da mãe. Porque ela ia estar guardada, protegida. A criança nasceu. Ela vai ter os estímulos. É um ser humano. O adulto vai lá e dá uma chupeta para a criança. A chupeta, ela gera um estímulo prazeroso na boca. O que vai acontecer? A criança vai parar de chorar. Descobrir um meio para a criança parar de chorar. Então, aquela chupeta é dada constantemente. Se é o uso contínuo, ela vai trazer problema na dentição, né? Na arcada dentária. Por quê? Deu o bichinho do ran O que acontece? Ela não sabe que aquilo ali era bom. Ela não sabe. Mas o adulto entendeu que aquilo ali era bom para a criança e está tudo bem. Uma tela de celular, uma tela de um tablet, uma tela de iPad, né? Um celular para uma criança de 4, 5, 6 anos, não existe. Cientificamente comprovado o mal que isso faz. É oftalmo, a vista, né? Os neurônios, eles estão em fase de produção, eles vão atrofiar em vez de produzir. E o pai, em vez de trazer o filho para estar com ele, é mais fácil a é tela. mais fácil colocar a tela. Sim. Porque ele pode fazer o que ele quiser aqui, trabalhar no computador e tá tudo bem fazer, com a criança. Tá tudo bem. Eu estou sendo presente com a criança, mas não está. E mal sabe ele o mal que ele está causando para o próprio filho, a pessoa que ele mais ama, porque o pai ama o filho. Sim, ele não faz, não é assim, não é um proposital porque eu quero mal para o meu filho. É o meio que ele entendeu, só que é um meio que não é nada saudável. Nada saudável. Então aí a criança vem, aí essa criança chega lá com uns 9 anos e ela viveu esse período mais ausente de presença, mais presente de telas. Os nossos neurônios, eles precisam de estímulos para produzir. Por isso que a criança ela vai para uma escola, por isso que a criança ela brinca com jogos, tem a questão como que é? Lateralidade, né? Coordenação motora, tudo isso é desenvolvido na fase da criança. Se essa criança ela só tem esses estímulos na escola, que geralmente acontece, mas ela não tem uma continuidade com a família, com os pais ou responsáveis, né? Porque às vezes o pai e a mãe não tá lá, deixa com o tio, avô, avó, e eles vão fazer da forma que eles entendem para cuidar daquela criança, só que tem que ter um cuidado maior, que é telas. Aí uma criança de 7, 8 anos, ela vai para jogos. Hoje eu atendo crianças. Meu foco é a partir dos 10, mas acontece de crianças menores. Não cortando a senhora, mas foi constatado, né, neste caso que nós falamos do rapaz de 14 anos matar o pai e a mãe e o irmãozinho, e já programar em matar a mãe da namorada posteriormente aqui em Água Boa, que eles não jogavam, mas eles assistiam esses jogos. Tem, porque vamos pensar assim, se a criança, nós estamos falando de criança até seus 11 anos e 11 meses, ela vive um estímulo de morte, de matar, de produzir coisas ruins, o que aquela criança vai entender? Que aquilo ali é normal. É normal fazer. É normal. E aí hoje tem meios que bloqueiam acessos. Acesso a esse tipo de conteúdo. Isso aí vai gastar tempo. Então é melhor deixar. Mal entendeu? Sabe que está ganhando tempo, né? Então, o tempo que você deixou lá, o teu filho, ele foi 4 horas, durante o período de 4 horas numa escola. E as outras 6, 8 horas ele está na frente de uma tela e não tem nenhum acompanhamento. Tá jogando? Desliga aí.
Ele vai aprender mais. Ele vai do ter que a tá construção vendo de vida naquilo. na tela. Então, quando ele chega nessa fase de adolescência, que hoje a gente vê adolescentes que fizeram coisas na escola, que mataram, adolescentes que isso, adolescentes que aquilo. Por quê? Não é o adolescente em si, é o adolescente que já teve uma... Pode pegar o histórico. O adolescente que ele já teve as falhas dentro do processo de acompanhamento, que seria o mínimo de tempo produtivo junto aos pais. Menos tempo de tela. Dando exemplos, né, doutora? Porque eu acho que o pai, quando ele está junto com o filho, tendo aquele cuidado, ensinando o filho, brincando com Sim. o filho vai se sentir, vai ter uma proteção, que ele vai se Sim. sentir protegido. Segurança. Você está Segurança. gerando Isso, segurança. gerando segurança. Então ele gera aquela proteção, aquela segurança e também os exemplos que o pai vai plantando para Sim, ele as no histórias de subconsciente vida. dele, não é isso? Sim. Que ele vai criando uma história de vida, porque quando ele chega na fase adolescente, ele já, para aí, eu brincava, meu pai brincava comigo, fazia isso, aquilo. Não vou captar o que eu estava vendo na tela Sim, constantemente. ele pode jogar. A criança pode jogar. Tudo com seus limites. Tudo limite. Ai, um exemplo assim, olha, você vai ficar 1 hora aí jogando. A criança não sabe. Ela lembra, ela não tem o entendimento, ela precisa associar a algo. Aí vai lá, desliga aí. Desliga, eu já falei para desligar. E isso aí passou. 1 hora, 2, 3, 4 horas jogando. Quem que tem que colocar o limite? São os pais. Chegar É o lá e adulto. desligar, né? Vamos Por lá. quê? Porque a criança, ela não tem a noção de hora, ela não tem a noção de tempo. Isso é constatado. Então, quer dizer, eu vou fazer assim, olha, um exemplo, tá? Uma dica. Ó, você vai ficar 20 minutos ou 30 minutos, depende da idade. Criança nem pode, mas vou deixar porque, né? 15 minutos. A criança vai entender? Não, eu ponho um despertador no celular dela. Na hora que despertar o teu celular, é a hora que você... Ah, mas eu só tô terminando um jogo. Aí o adulto, na autonomia, não autoritarismo, mas autoritária. Olha, nós combinamos, você colocou o despertador, então agora encerrou. Pronto, a criança vai associar que a partir daquele momento ela vai fazer qualquer outra coisa, mas não mais a tela. Ali ficou um não. Não. Pronto, construiu. 15 minutos, aí passa 20, 30, 1 hora. E não houve essa autonomia de construção do adulto na vida da criança, ela vai entender que ela pode fazer o que ela quiser, que ela não tem limite, não tem percepção do que é certo ou errado. Vai criando liberdade antes do tempo, Pronto. né? Aí o que acontece? Vem casos como esse. Porque se a gente pegar históricos de adolescentes, a maioria eles vão para o quê? Para matança. E agora nós vimos aí caso extremo da família. Então, mas a família é minha base. A família é minha construção. A família é o meu suporte. Quem que era o suporte dele? A namorada. Virtual ainda. Que ele não tinha nem contato. Mas será que não tem outras pessoas? Hoje, se você pegar o que mais tem facilidades de acessos através de vídeos, etc. Tem muitos, ou a maioria de filminhos que parecem tão inofensivos, mas ali eles têm uma mensagem oculta. Então quer dizer que eu vou proibir o meu filho ou minha filha de assistir. Vai proibir, vai pôr um jogo de construção, vai pôr um desenho, vai pôr uma escrita. Porque... Ah, mas não pode brincar na rua porque é perigoso. Brinca dentro de casa. Brinca dentro Entendeu? de casa, coloca... Pula uma corda. Porque o celular, a tela, você pode até deixar para uma criança para ela estar assistindo e brincando com coisa que vai ser construtiva. Uma outra coisa aqui, ó, que é um absurdo mental de construção totalmente nada saudável. Todo mundo está sentado numa mesa e a criança está assim. Eu ia comentar isso. Porque a criança não pode dar trabalho. Aí tá o pai e a mãe assim, ou o irmão ou a irmã, seja mais quem lá, ou outro adulto, então todo mundo assim. Tô falando para você comer, mas é uma criança de 3 anos. Ela precisa do incentivo do adulto para ela comer. Mas ela tem que aprender a comer sozinha porque o adulto está mais presente na tela do que na vida da criança. Então, que referencial que aquela criança está tendo? Nenhum. Zero. Aí ela vai se tornar um adulto o quê?
Aí fica as incógnitas da vida. Então, justifica? Não justifica. Mas a responsabilidade, ela é 100% dos pais. Não tem como fugir. A gente é perfeito? Não, mas o mínimo. Eu falo assim que nós temos princípio e valores. Se você perguntar hoje para um adolescente, o que é seu valor? O que você aprendeu de princípio e valor na tua vida? O que é isso? Nunca ouvi falar disso? Não ouviu, né? Porque não tá os pais aplicando, né? Não tem Isso a colocação. Então, assim, infelizmente, então o que é saudável fazer? Essa presença. Eu falo assim que é pouco tempo, mas é um tempo de qualidade, não é a quantidade. Ah, mas eu pego meu filho e vou para o shopping. Mas você está presente na vida dele? Ou você só está ali, um ser humano fisicamente do lado dele? São pequenas coisas. A presença coisas. não está do lado ali, né? A presença Não. é viver momentos e ensinar a criança a viver momentos junto com ele, né? Sim. E, inclusive, falando de tela, algum tempo atrás, até minha esposa lembra, a gente tá no restaurante, você vê a criança, os pais comendo e a criança aqui. O pai tirou, deu birra, não, entrega, senão vai chorar, vai. Aí aqui, ó, toda a coluna, hoje as crianças, né, já estão criando, tá atrofiando tudo e fora os neurônios. O que essa criança vai entender? O que essa dificuldade na escola? Tá vendo pai, tá vendo mãe? Olha só. Cuida do teu filho. Tem que cuidar. Tira da tela, põe limite. Põe limite. E a criança precisa do limite do não. Porque a tela aqui é uma arma. Sim. Ela é pro bem e pro mal. Depende de como ela é usada. E o tempo que ela é usada. E o tempo que é usada. O tempo. Falou, é isso aí tudo, doutor. E o tempo mesmo, né? Porque não adianta, se você se envolver demais em tela ou deixar seu filho, que seja até adolescente. Não precisa ser criança, não. Adolescente fica lá 10 horas dentro do quarto. 10 horas dentro do quarto, ele não sabe nem o que está acontecendo dentro da própria casa dele. Sim. Depois você troca a televisão da sala, da sua sala, troca o sofá. Depois de 5 dias que ele vai descobrir que trocou o telefone. E olha lá. E olha lá se descobrir que ele trocou o sofá e a TV. Porque ele está envolvido ali. Ele fica tão focado que ele passa na sala, vai lá na cozinha para beber água, volta e nem olha em nada. Sim. Ele então, perde todo o referencial, tem que toda ter a construção. muita atenção. Tem, é saudável Isso. cuidado, porque quanto mais negligencia, mais nós teremos problemas, infelizmente. E problema sério, né, doutora? Porque o que a gente está vendo, o que a gente está vendo aí, nós fora os suicídios, né, dos adolescentes. Isso, é o que eu ia até tocar nesse assunto, fora suicídio adolescente. E crianças também. Crianças também. Então, os pais têm que agir, não é para ontem. Imediato. É imediato. É coisa imediata. Então, e nós estamos tratando de assunto aqui, né, doutora? Assunto muito sério. Muito sério. Olha para o lado, olha para o teu filho aí, você que está nos assistindo aí, olha para os teus filhos, vê quanto tempo, pergunta para você mesmo, ou senta você com sua esposa, a esposa com a esposa, e começa a perguntar quanto tempo você está ficando com o teu filho. Qual é a atenção que você está dando para o teu filho? Se você está dando a atenção devida para o seu filho? Se você realmente está ensinando ele mais do que a tela está ensinando? Porque se os pais deixar a tela ensinar, você não vai saber como ele vai ser daqui a uns anos. Sim. Não é? E não anos longos, são próximos. Nós temos o curto, médio e longo prazo. Não se vai alongar, não, é curto, médio, né, esse prazo. Então, temos que atentar para isso. Doutora, terminando outro bloco, o outro bloco que nós vamos voltar desse episódio é falando sobre uma lei, né, que ela mudou agora, que é a lei 14.831. 14.831. Tem que ficar atento os empresários, tem dever dos empresários, mas tem dever dos funcionários também. São deveres de ambas as partes para que consiga, né, doutora, obter êxito, sim, né, dentro com essa lei. Então, nós vamos daqui a pouquinho para o terceiro bloco. Doutora, muito obrigado. Os pais aí, se Deus tocar e abençoar os pais que nos assistiram,
irá mudar. Se estiver agindo dessa forma, que mudem e comece a agir para ontem, né, doutor? Sim, e assim, se assim, tem a dificuldade, se você entende que você tem a dificuldade de lidar, não sabe como lidar, busca ajuda, busca um profissional que vai te orientar, porque não adianta tratar a saúde mental do filho, da criança, do adolescente e os pais não estarem juntos. Eles precisam fazer parte desse processo também. Então Tem a terapia, doutora? tem a terapia de criança, adolescente, de De família, família, que eu ia de perguntar, casal, a de família, a de adulto. família pode fazer essa terapia junto com a criança? Pode. Aí existe uma programação para ser feitas, mas ela sempre é junta. Ah, ela tem, Tem existe... um momento com a criança sozinho, com o adolescente sozinho, tem um momento com os pais juntos. E um momento só com os pais sozinhos. E todos juntos. Todos juntos. Porque é necessário, é saudável. E a consequência, com certeza, ela será uma consequência muito boa. Irá muito mudar, né? eficaz. Muda a vida, né? Sim, Muda a transforma. vida da família. Sim, traz leveza, direcionamento, condicionamento, autonomia. E um futuro melhor, né? Com certeza. Gente, muito obrigado, doutora. Obrigada eu. Muito obrigado vocês que nos acompanhou, prestou atenção aí nesse bloco, o segundo bloco do episódio de saúde mental com a doutora Kalian, tá bom? Paz de Barros. E nós vamos para o terceiro bloco, logo vai estar disponível para você estar acompanhando sobre essa lei aí, burnout. Burnout. Tá? Presta atenção, nós vamos falar muito disso aí no outro bloco. E até mais, logo nós estamos disponível o terceiro bloco para vocês do podcast A Cara do Povo.